Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, um episódio do programa Como Ficar Craque em Matemática. Esse programa você encontra conteúdos para você conseguir aí contribuir, pelo menos, né? Se eu contribuir, eu já fico feliz com a sua jornada rumo a melhorar o seu desempenho em matemática. É... Para quem ainda não me conhece, não conhece o canal, eu sou Ivan Basílio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre radiciação, que é o contrário da potenciação que nós vimos aí na aula anterior. E o foco de hoje é que a gente desvende aí essa área da matemática, uh, pontos, eu diria, estratégicos, né? Para que o desempenho seja ganho, né? Um pouco que a gente melhorar, pouco a pouco a gente vai desenvolvendo aí a nossa jornada na matemática rumo a ficar craque nessa matéria sensacional que eu gosto muito, né? Então, como é de costume na nossa jornada aí, a gente começa com uma pergunta: o que é radiciação? Deu uma pitadinha do que se trata, que é o contrário da potenciação. Mas eu gosto também de história. Olha, você gosta de matemática e gosta de história? Olha, gosto. Eu tenho até uma colega que ela. Eu não fui pesquisar isso a fundo, mas uma vez eu comentando, brincando com ela no trabalho assim, falei, eu sou de exatas. Ela falou, você sabia? Ela gosta de história. Muito bacana. Ela falou assim, você sabia que isso é. Eu não pesquisei, hein? Mas faz sentido. Pesquisem aí, deixa nos comentários você que achar interessante o que eu vou falar agora. Ela falou, você sabia que isso é um adendo, né? Uma invenção é, vinda, né? Oriunda da Revolução Industrial, porque para que as pessoas ficassem focadas, né, em uma área específica e produzissem mais. Porque na antiguidade, por exemplo, os filósofos gregos, né, conhecidos, eles estudavam de tudo, desde é, exercício físico, matemática, a parte de estudo dos astros, da, e etc. Eu não pesquisei a fundo, mas faz sentido, ficou como uma coisa assim que, pô, eu já ouvi falar a respeito disso, mas então não fui a fundo, mas você que se interessar, pô, vai ser bacana se você contribuir aí dessa forma, quiser, tal, colocar nos comentários. Mas voltando aqui à aula, a raiz, ela a primeira vez que foi utilizado esse termo foi por Leonardo de Pisa em 1220. É, ele tirou do grego, perdão, do grego não, do latim, tem um símbolo, né, que remete à raiz, foi utilizado para esse termo em matemática. Já o símbolo da raiz, que a gente conhece hoje em dia, ele foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, no século XVI. Então, o radical em matemática, ele remete a isso, a raiz. Sendo que a raiz, como a gente comentou, né, há pouco, é o inverso da potenciação. Então, o que diferencia a radiciação? Eu quis trazer para vocês um pouco de medidas de comprimento para refrescar na memória. Eu já comentei aqui, eu não sou de guardar termos, essas coisas, então eu gosto até. Olha, alguns assuntos que eu gosto, que me fascinam, né? Nomenclaturas, sabe? Medidas, parte técnica, mapa. Eu acho muito legal ficar observando o mapa, onde fica tá, os lugares, seja mapa mundial, mapa de cidade. Eu gosto. Datas. Essa eu tenho facilidade. A facilidade que eu não tenho para guardar nome, assim, eu tenho para guardar data. Inclusive, quando eu conheço as pessoas, eu demoro até. Não sei se a palavra certa é decorar, sabe? Mas até me lembrar do nome. Geralmente eu tenho que associar algum acontecimento ou passar a ter com um contato mais próximo com a pessoa. E geralmente esse acontecimento tem relação com alguma data. Número eu já guardo. Interessante, né? Mas graças a Deus minha memória é boa, viu, pessoal? Uma característica, mas é um traço que eu, pelo que eu me lembro, eu sempre tive. Então,
para trazer um pouco de medidas para vocês sobre múltiplos de metro. O quilômetro, que é bem conhecido da gente, né? Que é um quilômetro, ele tem a nomenclatura de km e equivale a 1000 metros. Então, múltiplos de metro. 1000 metros é o equivalente a um quilômetro. Hectômetro, esse já não é tão assim utilizado. A gente pode até pôr, esse nome não é estranho, mas a gente usa pouco. A gente não fala assim, percorri um hectômetro. A distância da minha casa, sei lá, vou usar um exemplo assim comum, mas você pode pensar assim, ô louco meu, tudo isso para chegar no trabalho, mas vamos supor, uma pessoa que trabalha em outra cidade e tal. Por exemplo, mais ou menos a distância da cidade onde eu estou, né, que é São Paulo, até Campinas, se eu não me engano, são cerca de 100 quilômetros. É, vamos supor, se eu trabalhasse em Campinas, alguém que trabalha. Não é incomum. Eu conheci gente que trabalhava aqui em São Paulo, na época eu trabalhava em Barueri, uma cidade próxima aqui, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? E morava, não era exatamente em Campinas, era uma cidade próxima ao lado, mas enfim, percorria cerca de 100 quilômetros. Mas a pessoa não fala assim, a distância que eu percorro do trabalho até minha casa é de 1 hectômetro. Meu, se falar alguém vai. Quê? Ou eu até disfarço assim, mas 1 hectômetro? Tá, beleza, hectômetro existe, tá, mas pô, o cara chato. Chato no sentido assim de, pô, quer mostrar que sabe. Tô brincando, pessoal. Mas enfim, hectômetro a nomenclatura é HM, né? Não sei se é certo falar nomenclatura, mas o símbolo, né? HM. Não sei se símbolo também é certo, mas abreviação, acho que é o correto. A abreviação é HM, são equivalente, né? Um hectômetro equivale a 100 metros. Perdão, falei são aí. Mas, são 100 metros. Um hectômetro são 100 metros. Acho que tá certo falar assim, desculpa pessoal. Vamos lá. Decâmetro, a abreviação é DAM e um decâmetro vale a 10 metros. Decâmetro, muito, ó, a barreira está. Não, a barreira ela tem uma distância certa, não é de um decâmetro, mas no futebol, né? Tô usando esse exemplo, mas vamos ver decâmetro, como que a gente poderia usar? Mas enfim, ó, deixa eu ver, eu percorri uma distância de 3 decâmetros, 30 metros, a pessoa fala 30 metros, né? Mas vamos continuar aqui. Agora os submúltiplos, ou seja, que estão abaixo aí de 1 metro. Então, um decímetro, que é a abreviação, é dm, são 10 decímetros corresponde a 1 metro. Então, 10 decímetros, ou seja, um decímetro é a 10ª parte de 1 metro. 10% de 1 metro. 10% de 1 metro, se a gente dividir 1 metro por 100, eu acho que não tá certo falar 10%. Tô meio assim questionando hoje, né, pessoal? Deixe nos comentários. Quero que vocês conversem comigo. É muito importante que vocês conversem comigo. Eu gosto de conversar. Por mais que eu goste de matemática, geralmente quem é de exatas assim tem um jeito de, sabe, as pessoas pensam, licença, pessoal. Eu nem comentei. Eu tô de touca hoje, né? Você deve estar pensando, meu, vai estar estranho hoje. Tá mó friaca. Como a gente costuma dizer aqui em São Paulo, tá muito frio. Ou mó friaca. Deixa nos comentários aí como que você fala na sua cidade onde você mora quando tá muito frio. Uma forma local de falar que tá muito frio. Mas enfim. Tá mó friaca. Eu tô com frio. Tô usando touca. Meu cabelo também não tá muito arrumado. Não é relaxo, pessoal. Desculpa. Queria gravar logo pra vocês. E tá frio mesmo. É bom que já deixa a cabeça quentinha. Vamos voltar. Perdão, pessoal, pelas brincadeiras. Um decímetro são 10. Aliás, são. Um decímetro equivale
a 10ª parte de 1 metro. 1 centímetro, ó, quilômetro a gente conhece e centímetro a gente também é comum, né? Que são 100 centímetros corresponde a 1 metro. Pela régua que a gente utilizava na escola, né? Que a gente utiliza, deixa eu ver se tem alguma por aqui. Não tenho, mas enfim, é mais fácil o centímetro. A trena, ela é dividida, né? Em centímetros, tal, em metros. E o milímetro também não é incomum. Milímetro a gente conhece, né? Milímetros são 1000 milímetros, corresponde a 1 metro. Ó, 1000 milímetros. O decímetro é o que a gente menos utiliza aqui. Então eu quis trazer um pouco sobre medidas, porque em radiciação é muito utilizado. Por exemplo, para medir o espaço de um aquário, sabe? Eu comentei na aula anterior, em logística, né, em transportes, tem que calcular, é cobrado frete pelo espaço cúbico do baú do caminhão, onde vai ser transportada a carga. Então, é, é utilizado aí medidas de, de comprimento, né? No caso do cúbico, o, se eu não me engano, é o decímetro elevado ao cubo, né? Ou, se eu não me engano, é o decímetro cúbico. Então, ou pode ser essas outras medidas. Vamos continuar com a nossa aula. Por que investir tempo e dinheiro aprendendo radiciação? Uma pergunta. A radiciação, ela facilita o foco dela, uma pergunta pertinente, eu falar, né? O foco dela é, acho que eu estou pensando mais rápido do que eu estou falando, ou vice-versa, ou um pouco dos dois. O que você acha? Deixa no comentário. Brincando, pessoal, fica à vontade, né? Deixa se você quiser. Então, ó, é importante porque, meu, além de qualquer prova que você for fazer, é provável que caia, assim, prova que eu digo assim, vestibular, concurso público, né? Às vezes até para você entrar numa empresa na iniciativa privada mesmo, você tem que fazer uma prova e pode ter radiciação na prova de matemática. E além de tudo ela facilita, né? Porque a radiciação é para facilitar, simplificar contas onde existam potências ou raiz quadrada. Enfim, radiciação no geral, né? Não só raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, enfim. Ela é dividida assim, ela tem propriedades, como a gente não vê com tanta frequência, pode ser que pareça meio que complicado. Meu ponto de vista, para decorar é praticando e sempre revendo, consultando, sabe? Como se fosse um dicionário mesmo. Para a álgebra, eu vou falar um pouco a respeito no decorrer da aula, é crucial, fundamental. Novamente, perdão, quem quer trabalhar com a área de exatas, engenharias, principalmente, crítica de computação, vai utilizar muito em cálculo, com licença, pessoal. Então, vale muito a pena você investir tempo e dinheiro, até porque vai ter retorno, né, meu? Não é todo mundo que tem facilidade. Meu, mas em álgebra é muito. Vou falar um pouco a respeito. 3 possíveis objeções quando pensamos em radiciação. Não entendo. Vocês vão ver as propriedades assim, você vai ver uns números grandes, você vai falar, meu, que número é esse? Mas isso daí é só questão de prática mesmo, ela não é tão complicada assim, é simples, é clara, é questão de prática, muita prática. Para que eu vou precisar disso, né? Eu comentei um pouco agora há pouco, essa ficou parecida. Mas em cálculo, não tem como. Se eu soubesse isso quando eu fiz faculdade, eu teria estudado muito, mas muito. O problema, sabe qual é o problema? Quando a gente está passando por uma necessidade de assistir um conteúdo da matemática, geralmente a gente não tem tempo. Por exemplo, você está estudando lá na faculdade, na disciplina, você está tendo matemática lá na disciplina tal, e você trabalha, e você tem que saber aquilo ali, porque a prova vai ser daqui 2 semanas, da semana que vem, daqui 10 dias, enfim. E até você
tem que focar, vai ter que abrir mão de outras coisas, por exemplo, entretenimento, quase que certeza, e focar aí ali, e assim, dá para você conseguir êxito, mas vale mais a pena você já investir antes, sabe? Uma prevenção. Essa daqui é forte, hein? Consigo me virar na hora lá e dar um jeitinho. Eu eu já passei por isso. Ah, meu, matemática, tal, vou lá. Tem gente que brinca, né? Regra de três resolve tudo. Mas, meu, como tem umas propriedades muito específicas, isso é muito. É quase que impossível, sabe? Então a gente vai ver a respeito, por exemplo, não, é muito complicado. Não sei que a pessoa tenha praticado muito, aquilo ficou lá, fica igual a memória muscular. Você treinou musculação durante um tempo da sua vida muito, teve um desenvolvimento ali. E aí você parou de treinar. Esteticamente, assim, não parece que você treinou, vamos supor, que a pessoa treinou. Mas ela volta a treinar e tem um resultado rápido, porque ela tem uma memória muscular. O pessoal da área de educação física fala isso, né? Colegas que eu tenho, professores mencionam. Existe isso na matemática, aquela memória da matemática, assim, de algo que você já se teve muito contato durante uma época, não viu durante muito tempo e volta a ver, e aí você. Mas mesmo assim é muito. É, é, é uma variação, uma possibilidade de variação muito grande. Pode ser que aconteça, pode ser que não, pode ser que aconteça em várias intensidades. Então vale a pena vencer essas objeções com a preparação, antecipação. Então, por onde começar, eu quis trazer para vocês aí um pouco da nomenclatura, né? Nós temos aqui o símbolo, ó, o x elevado a m vezes n, o que é cada um? Então, o n, nesse caso, é o índice do radical. O radical, que é o resultado, né? O x é o radicando e o m é o expoente. Um pouco de propriedades. Trouxe 5 aqui. Porque, na verdade, elas são 5, mas ela tem uma abordagem mais prática, eu trouxe a abordagem mais conceitual. Todo radical pode ser escrito na forma de potência. O índice e o expoente podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Não vai ter sem mudar, né? O resultado disso é permitido. Multiplicação e divisão com o mesmo índice, ela mantém, né, os índices e só multiplica os radicandos. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Ó, tá vendo? Para lembrar disso, meu, tem que praticar. A raiz de uma outra raiz pode ser encontrada mantendo-se o radicando e multiplicando os índices. Por isso que eu gosto de trazer. Deixa eu ver se dá pra ver meu mouse aqui, pronto. Eu gosto de trazer as nomenclaturas, pelo menos o básico assim, fica mais fácil na hora de explicar. Desculpa pessoal, ficou até muito cheio o slide, mas eu quis deixar tudo no mesmo slide para ficar fácil de visualizar, se você quiser rever a aula, para ajudar aí você, né, agora, para quem está precisando de ajuda agora, imediata, né? Sempre lembrando, qualquer coisa, qualquer dúvida, se você quiser deixar nos comentários, sabe, mandar mensagem, pedir ajuda, estou à disposição, é sempre um prazer. Então, radiciação na prática, vamos extrair agora fatores do radicando. Então, trouxe para vocês aqui a simplificação do radical, né? Extraindo os fatores. Ó, a raiz quadrada de uma fração. Meu, 343 sobre 625. Você já pensa assim, opa, vai ser diferente. A resolução. Então ficou dessa forma aqui, ó. Lembrando que a gente já teve aula de fatoração, né? Então, você pode dar uma olhada aí nas playlists para você que precisa aí de dar uma relembrada. Então, 343 sobre 625, para a gente fatorar, a gente faz da seguinte forma, né? Ó, 343 ele é igual a 7 ao cubo.
E 7 vezes 7 são 49, 7 vezes 49, 343. Já o 625, ele é igual a 5 elevado à quarta potência. Então fica dessa forma aqui, ó. Continuando a fatoração, pode simplificar aqui em cima dessa forma. Resolvendo em cima, fica raiz de 7 ao quadrado vezes raiz de 7. E resolvendo a raiz vai ficar 5 ao quadrado, que é igual a 25. Em cima vai manter. E concluindo, resolvendo, fica 7 vezes raiz de 7 sobre 25. Então a resposta é que a forma simplificada da raiz 243 sobre 625 é igual a 7 vezes raiz de 7 sobre 25. Pra gente saber tudo isso, na hora que você começar a estudar, vai ser devagar. É bom que você tenha um livro. Se você tiver alguém para tirar dúvida, é importante. Dá para aprender sozinho? Lógico. Porque não existe gente que consegue, os autodidatas, sozinho assim, entre aspas. Porque a gente nunca aprende sozinho, a gente sempre precisa de um livro, mas assim, sozinho, sem a necessidade de um professor presente, vai. Até porque a matemática, ela é muito isso, ela é muito da autonomia. E a gente, nós, sem precisar de alguém cobrar, a gente ir lá, buscar o conhecimento, treinar, praticar, lembrar aí da época que a gente fazia lição de casa no ensino fundamental. Então, é isso. E muita correção de rota, no sentido de assim, prestar atenção, se está fazendo da forma certa. E depois que pegar, o mais legal da matemática é quando a gente não está conseguindo resolver algo e a gente consegue ali, depois de muita tentativa, muita luta, resolver o primeiro correto. Dá aquele alívio, só que é aí que mora o perigo. Essa sensação de alívio pode trazer um relaxamento que todo aquele esforço para chegar até aquele momento pode ser praticamente em vão. Em vão nunca é, né? Mas não vai ter o resultado que poderia ter. Então esse é o momento de praticar, de repetir, de fixar na mente. Então faz vários, sabe? É igual um exemplo, né? Eu falo assim, é igual, mas é força do hábito. Equivalente, aproximado, quando a gente tira a carta. Tal, você aprendeu a dirigir. Eu, por exemplo, eu não aprendi a dirigir antes. Não foi nem por opção. Minha irmã não teve muita paciência de me ensinar. A gente também não tinha carro durante muito tempo. Não estou colocando a culpa em ninguém, é só um exemplo mesmo. Eu aprendi na autoescola. Só que eu pensei, eu já tinha ouvido falar e eu pensei assim, eu tenho que praticar agora, porque, beleza, eu sei dirigir assim, mas primeiro que você sai da autoescola, você não sai sabendo dirigir no trânsito. Trânsito, é prática. E pode acontecer, por exemplo, eu tirei eu tirei carta de moto, carta que eu digo é carteira de motorista, né? Que em São Paulo a gente costuma falar, se referir como a carta. Carta, que carta? Já conversei com gente de outro estado, assim, que eu falei, quando eu tirei a carta, que carta? Carteira de motorista, né? Então eu tirei de carro e moto, categoria A e B. E, nunca mais andei de moto, apesar de eu gostar, eu arrisco dizer que até mais que carro. Mais questões de segurança, né, Então, investi mais no carro e assim que eu tirei a carta, passou alguns meses já comprei um carro porque eu não queria esquecer. Tanto é que hoje em dia eu posso ficar bastante tempo sem dirigir, já não. Lógico, o reflexo dá uma mudada tal, dá uma estranhada quando você volta a dirigir, mas nada de esquecer. Agora a moto, poxa, eu só sei ficar equilibrado em cima. Isso não esquece. Agora,
meu, passar a marcha, frear, sabe? Você estranha. Eu fui andar de moto assim, uns 5 anos depois que eu tirei a carta. Eu estranhei, meu. Eu lembro que o cara que era o dono da moto, você não sabe, né? Não, eu falei, não, eu tirei carta. Ué, mas ele estranhou, né? Eu falei assim, mas eu nunca mais andei. Ele, não, não, sai, sai, não sabe, não sabe. Ficou com medo de eu cair com a moto dele, meu. Mas enfim, pessoal. Desculpa aí eu estender. Vou continuar. Então, como eu cheguei a essa conclusão, né? Meu, quando eu fiz prova que aparecia a potenciação, eu pensava, não, mais ou menos assim, né? Potenciação é tranquilo. Eu vi na escola lá, era bom nisso. Meu, porque na escola a gente dá uma. Meu, outra coisa boa de falar pra vocês. Principalmente pra quem tá passando por isso, estudando agora. Na escola a gente vê matemática assim, a gente pode achar, meu, eu sou bom em matemática. Na escola não dá, não dá, no tempo não dá. Mesmo se você estudasse só matemática, não dá para ver tudo na quantidade certa. Então, quem quer estudar e ir para essa área tem que estudar em casa, tem que estudar por conta também. E por que eu tô falando isso? Eu pensava que o que eu tinha visto na escola era o suficiente. Eu ia para as provas lá tal e não conseguia resolver potenciação. Sem contar, eu já falei um pouco dos estudos, mas e quando chegou na faculdade? Misericórdia, meu. Você vai resolver uns negócios lá em cálculo? Ô louco. Então, até falando sobre isso, eu lembro de alguma história que foi importante para mim, a radiciação. Quando eu cheguei na faculdade, meu, um cálculo, eu já fiquei assim, né? Apreensivo. A gente começou a estudar a teoria dos limites. Para você que não conhece, está no ensino médio ainda, dá uma pesquisada. Hoje em dia é tranquilo. Aquela época ainda a internet estava no começo, entre aspas, assim. Tava começando a ficar mais parecida como é hoje, né? No começo mesmo a internet. Desculpa, pessoal. Ela deu uma. Ela não tinha muita coisa. Tinha um pouco de entretenimento. Sempre teve, assim, questão de educação, mas você ia pesquisar, aparecia um, dois, três resultados e só. Hoje em dia, só no Google tem 10 páginas. A gente vê lá 10, às vezes tem mais. Sem contar que tem o do Google Docs, com licença, pessoal. E outros serviços aí que eu nem sei, né? Não ando pesquisando muito, pesquiso e tal, mas nem tanto. Igual quando a gente está estudando, né? Fazendo faculdade. Então, teoria dos limites tem muito, muito. Só que não aparece uma potência lá. Dentro da conta que você tem que resolver, tem lá a potência, tem propriedades de potenciação, de radiciação. E você fica, meu, eu não sei isso, mas não é que você não sabe, é que a base. E o professor falava, só que não entendia, eu não entendia. O professor falava, meu, eu sei, muitos vieram no ensino público, esse negócio de ensino público, que o ensino público, não sei o quê. Enfim, teve uma época, eu peguei um pouco dessa época que o ensino público, às vezes, ele era mais forte do particular. Algumas pessoas diziam, né? Eu nunca estudei em escola particular. Só no MBA, né? Na verdade, a escola nem era particular. Eu paguei, mas a escola era pública. Desculpa, pessoal. Mas onde eu quero chegar? Meu, pra quem quer ir pra essa área, por favor, considere estudar já, assim, investir. Limites. A gente estuda antes no cálculo, mas aí chega depois o cálculo infinitesimal. Rapaz, o que é isso, cálculo infinitesimal? É o mesmo que cálculo diferencial integral. É muito, tem muita, muita radiciação. Muita mesmo. Muita. Meu, quem quer fazer engenharia? Até tecnologia, por exemplo, eu estudei um curso de tecnologia, né? Tecnólogo, forma tecnólogo. Curso com cerca de 3 anos. Tinha cálculo um e 2. Tem muita propriedade. O professor falava, vocês têm que estudar, dar uma relembrada, vai na base, mas a gente não sabia o que. Então, e, e hoje, por isso que é legal, o pessoal falava no cursinho assim, o pessoal que eu digo assim,
funcionários do cursinho, né? Que era legal a gente conversar com quem já trabalhava na área. Muito válido. Muito válido. Teria estudado matemática direto, provavelmente não teria feito meu curso. Não que eu não gostei da área, era legal tudo, mas não é assim o que eu, sabe, aquela vocação. Depois, graças a Deus, o Espírito Santo me mostrou qual que é o dom, né, que Deus me deu, que ele dá um para cada um, pelo menos. Todo mundo tem o seu dom, o seu talento. Então, o cálculo infinitesimal ou diferencial integral, ele envolve álgebra e geometria, que basicamente é o que calcula a taxa de variação de grandezas. Que tipo de grandeza? Eu trouxe aqui para, por exemplo, inclinação de uma reta, que é o gráfico lá no plano cartesiano, acúmulo de quantidades commodities, né, são soja, minério, que são grãos. Então, é uma quantidade muito grande. Uma coisa que eu acho muito interessante, distância entre planetas. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, dei uma pesquisada, o ano-luz, que ele é igual a 9,46 trilhões de quilômetros. Eu não sabia. E é com cálculo que se calcula, né? Desculpa aí, parece até redundância, mas calcula essas coisas. Que consegue, né? Consegue obter esses valores. Muito legal. Muito legal. Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer, muito obrigado mesmo para vocês, né, que estão acompanhando as aulas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou também, coloca lá não gostei, pelo menos eu vou ver que, meu, o pessoal tá vendo. E deixa um comentário o que você gostou, o que você não gostou. Vai me ajudar muito a continuar publicando conteúdo e a melhorar sempre, né? Desejo bons estudos para vocês. E é isso, pessoal. Um abraço.